Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abrem Romanos, irmãos. Romanos, capítulo 5. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus. Como que você é justificado pela fé? Você é justificado porque você tem fé em Jesus que te justificou. Se você tem fé, então o sangue de Jesus te justifica. E te justificar é fazer o quê? É te fazer justo. Porque para o homem é impossível ser justo, não é? Porque nós, infelizmente, fomos manchados, né? A nossa carne doente herdou uma maldição lá do Jardim do Éden, quando o homem conheceu o bem e o mal. A partir dali já começaram os homicídios, começaram todas as transgressões, né? O homem não tinha luz, andava em trevas, mas Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que o Pai entregou para ser morto, Jesus Cristo. Não é? A lei dizia que para que um homem fosse perdoado dos seus pecados, era necessário pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e entregar ele, não é, para ser morto, derramar o seu sangue. E o Evangelho nos ensina, né, irmãos, que os sacrifícios que a lei pedia eram inúteis porque os homens continuavam pecando. Os homens não eram aperfeiçoados. E todo ano eles repetiam o mesmo processo. E nós que estamos em Jesus, pelo sangue dele, ele sim, o Cordeiro sem mancha, transforma cada um de nós, né, irmãos? Então a fé nos justifica. É o que nós lemos aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele diz, glória a Jesus, que nós estamos firmes, né? Pela fé temos entrada a esta graça, glória a Jesus, temos paz com Deus, né? E ele diz que quando nós entramos, né, tomamos posse e recebemos a graça de Deus, ele diz que nós estamos firmes. E seria maravilhoso se isso fosse pleno na vida de todos, né, irmãos? Porque aqui o apóstolo Paulo faz essa afirmação, mas não é na vida de todos que isso é uma realidade, e deveria ser, né? Nós deveríamos crer no Senhor Jesus, permanecer firmes na confissão de fé, na graça, não é? E quando ele afirma essas coisas, eu tenho certeza que a sabedoria que o apóstolo Paulo tinha, sem dúvida nenhuma, era para fazer com que os irmãos refletissem. Você afirmar, nós estamos firmes nessa graça. E aí ele afirma, né? E não somente isto, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, ele começa dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações. Então, aí a gente já vê que falta entendimento para nós, né, irmãos? Porque muitas vezes quando a tribulação bate e aperta, a gente não se gloria coisa nenhuma, né? Então, isso é o quê? É a nossa fé precisando ser aperfeiçoada, né?
Porque se eu entendo que eu estou em Cristo, que o Espírito Santo habita em mim, que a palavra do Evangelho, não é, que tem aperfeiçoado a cada um de nós, ela é gravada, ela é aperfeiçoada dentro de nós quando existe tribulação. Então a gente não devia, né, irmãos, muitas vezes ficar como nós ficamos. Então ele está dizendo aqui que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então aqui ele também nos faz refletir. Ele quer dizer assim, olha, quando você não valia nada, quando você era um pecador, um imundo, um traste, não é? Um trapo de imundície, foi quando o Senhor Jesus veio e morreu por você. E agora que você foi comprado com o sangue dele, justificado, chamado de filho, de amigo, agora então ele não fará muito mais? Não é? Então se você sendo inimigo de Deus, ele te amou e te salvou, então agora que você é da família de Deus, tenha mais confiança. Sinta essa confiança, acredite que Jesus Cristo está cuidando de você. O Senhor Jesus Cristo te ama, apesar das tribulações, apesar de tudo que acontece, apesar de todas as dificuldades, tentações, lutas que você tem enfrentado. Jesus está com você, o Pai não tem te deixado só. Né? Glória a Jesus. Porque se nós, verso 10... sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Jesus. Então, irmãos, é motivo da gente entender, né, a situação da sua vida, da minha vida, é uma situação temporária, é passageiro. Isso que você está vivendo, se você entender a palavra do Evangelho, ela está dizendo para você, você está sendo aperfeiçoado, você está crescendo na graça, você está crescendo na estatura, isso está sendo proveitoso. Se você está perseverando, se você está firme, se você não está desanimando, se você não está aproveitando, né? Por quê? Porque na hora da aflição, muitas coisas se revelam. Irmãos, muita coisa se revela. Vamos em Lucas. Capítulo 6. Glória a Jesus. Verso 46. Você só sabe se uma coisa é firme na hora que você bota pressão, né? Tudo que você pode imaginar. Enquanto você não pôr à prova, você não sabe se é bom. A aparência, às vezes, é muito boa, né? Já viu os tênis chinês? Você pega um tênis falso, eles estão tão caprichosos, fica igualzinho, né? Você bota um do lado do outro, você não diz qual que é original, qual que não é. Hoje eu estava comprando um negócio na internet, eu tive que ver um vídeo para tentar identificar o que é falso do que é verdadeiro, porque não dá mais, é difícil. Está muito perfeito, né? O falso do verdadeiro. Mas quando você testa, quando você põe à prova, você sabe, né? Se é firme ou se não é firme.
se o material é de qualidade ou não, né? E a nossa vida espiritual, irmãos, isso é certo. Não é que Deus tenta. A palavra diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso daí está escrito, isso é certo. Não é Deus que vai te tentar. Mas a vida vai. A vida vai te provar. O mundo vai te provar. Não é? Esse mundo caído, não é? O Senhor Jesus Cristo passou por aqui e venceu. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, não faz caso dessa vida não. Som. Não faz caso dessa vida não. Faça como eu. Eu me entreguei, se entregue também. Né? Então, o Senhor Jesus não vai te colocar dentro de um escudo, de uma redoma de vidro, num lugar onde você fique ali pleno, sem nenhum problema. Porque assim vai ser fácil demais, né? Não é justo. Não é justo. Então você vai viver nesse mundo, vai passar pelas mesmas dificuldades que o mundo passa, mas você tem um amigo, você tem uma palavra, você tem o Espírito Santo. E isso vai fazer a diferença. E essa vai ser a prova de que a palavra de Jesus é eficaz. Não é? Então aqui, ó, verso 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela. Então ele começa esse vídeo aqui, perdão, esse texto aqui, ele começa esse texto dizendo, vocês estão me chamando de Senhor? Por que me chamam de Senhor? Não é? Se vocês não fazem o que eu digo. Então, eu não sou Senhor, não sou Senhor da sua vida. Se eu sou Senhor da sua vida, logo você obedece, segue os meus comandos. Não é? É assim que funciona, não é verdade? E aí ele vai dar dois exemplos de uma edificação, de uma casa. Uma construída sobre a rocha, e a rocha é firme, uma rocha, no caso aqui nós sabemos qual que é o alicerce da nossa vida, é Jesus. Essa é uma rocha inabalável. Se a sua vida está construída segundo Jesus Cristo, o alicerce que é Jesus Cristo, vai vir, as correntes vão vir do mesmo jeito, mas ela vai continuar de pé. Não é? Mas se for construída sobre a areia, sobre a terra, já não é uma estrutura firme, né? Então é uma estrutura que é abalável, não vai ficar de pé, vai ter prejuízo, né? Então, mostra que nós temos que procurar sermos servos de Jesus Cristo no entendimento, né, irmãos? Com a obediência, procurar aprender mais e mais de Cristo, mais e mais do nosso Senhor. Irmãos, é muito difícil aprender, é muito difícil, porque nós estamos sendo gerados. A palavra diz que nós estamos sendo gerados, nascendo pela palavra, nascendo pelo entendimento. Enquanto o mundo continua nos ensinando e tentando fazer com que a gente permaneça na nossa antiga natureza, né? Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 6. Estava no 5, né? Vamos no 6. Ele está argumentando aqui, né? Entre lei e graça. E vai falando que é somente através da fé que nós somos salvos.
que a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Que através da lei vem o pecado, né? Mas vamos ler verso 15 em diante. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Então ele dá um exemplo aqui, né? Olha, vocês não sabem que quem vocês obedecem é o Senhor de vocês. Se vocês obedecem à carne, o pecado, então vocês são servos do pecado. Quem é o Senhor da sua vida? Não é? Agora, se você obedece a Jesus, a sua palavra, então você é servo de Jesus Cristo, servo da justiça. Não é? E ele diz que, olha só, verso 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes por imposição. Você foi forçado a seguir Jesus, é isso? Ele escolheu você e falou, você vai me servir a partir de agora e você vai à força me seguir, é isso? Não. A palavra hoje, ela está fazendo o que ela sempre fez. Ela está te oferecendo, ela está te ensinando, mas ela não está te obrigando. Você faz o quê? De coração, né? Obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes, então foi te entregue uma doutrina, foi te entregue uma palavra, e você recebe ou não ela de coração, não é? E então, durante a nossa caminhada, como nós temos escolha, quando se fala em livre-arbítrio, arbítrio não é uma palavra que a gente costuma usar, é arbitrar livremente, ou decidir livremente. Você tem liberdade para decidir, não é? Então não tem isso escrito na palavra, ou livre-arbítrio, não está escrito aqui. Mas nós temos um entendimento que Jesus não nos impõe nada, mas a sua palavra diz como que tem que ser para que você permaneça como servo de Cristo, debaixo da justificação do sangue de Jesus. Então, a justificação do sangue de Jesus Cristo, ela vem sobre aqueles que creem, tendo sido salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé, né? Isso nos salvou. Mas como que isso salvou? Porque você tem fé em Jesus. O que o Senhor Jesus Cristo fez? E aí as coisas começam a se encaixar. Então você crê na palavra de Jesus, em Jesus Cristo, no nome que é sobre todo o nome. O sangue de Jesus te justifica. Você permanece crendo. A sua fé continua viva. Você se coloca debaixo do ministério da justiça, do novo mandamento. Anda segundo Cristo. Ele vai te ajudar, você vai ser aperfeiçoado. Durante a sua caminhada, a tribulação vai continuar, porque o mundo está debaixo de todo tipo de problema. O Senhor Jesus não te prometeu que vai aliviar todas as questões da sua vida, que vai barrar todas as investidas do maligno, que vai barrar todas as pessoas e todos os problemas, que você não vai ter enfermidade. Não. O maligno vai investir contra você, vai usar pessoas, vai usar coisas para te atingir, não é? Glória a Jesus. Se você estiver firme, você vai ter entendimento e vai suportar e vai vencer todas as coisas. Glória a Jesus. Né, irmãos? O Senhor Jesus, no início do seu ministério, ele foi 40 dias no deserto. Foi tentado. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E você não vai ser? Vai ser.
Não é, irmãos? Glória a Jesus. E o Espírito Santo vai te ajudar. A palavra diz, não veio tentação sobre nós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que nós podemos. Antes, junto com a tentação, Ele dará o escape. Então, o Senhor Jesus não vai te deixar sós. Haverá um escape. Não é? Então, nunca diga, eu não estou suportando, eu não suporto mais. Não é? Eu não suporto mais. Se a tentação veio, você suporta. O Senhor Jesus está com você. Não é? Acredite, Ele está com você. A palavra diz que Ele se compadece das nossas tribulações, das nossas aflições. O que isso quer dizer? Compadecer é padecer com. Ele padece com você. Se você está sofrendo, Ele está sofrendo também. Ele não está feliz porque você está sofrendo, né? Mas Ele vai ficar feliz quando você sofrendo permanecer firme, guardar a sua palavra, não desanimar, não murmurar, não retroceder. Porque o papel do diabo, irmãos, hoje é só esse. Ele quer fazer você apostatar da fé. Ele quer fazer você perder a fé. Voltar para trás, desanimar, porque ele é um derrotado. Não tem nada mais que ele possa conseguir, senão tentar ferir aqueles que creem em Jesus. Não é, irmãos? Então, quando você vence as tentações, guarda a fé, persevera, busca, o nome de Deus é glorificado, você é aperfeiçoado, não é? Você permanece tendo Cristo como Senhor da sua vida, e você fica mais forte a cada dia. E aí, o reino dos céus, ele cresce, né, irmãos? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então ele está dizendo assim, ele está usando a figura de um arquiteto. E está usando o evangelho também, ele está usando, né, o fundamento como figura também, não é, do evangelho. Então ele está dizendo assim, eu como um sábio arquiteto, o que o arquiteto faz? Ele projeta uma edificação, ele desenha, ele calcula, ele entrega medidas, né, padrões, para você edificar, para o construtor edificar, e a construção ficar firme. Né? O engenheiro, o arquiteto, ele usou o arquiteto aqui, o arquiteto faz o desenho, faz, não é, a preparação ali para aquele construtor. Então ele está dizendo, eu como sábio arquiteto, eu pus o fundamento, mas cada um tem que ver como é que constrói. Né? Eu entreguei para vocês aí a planta, que é o evangelho, e como é que você vai construir sua casa? E aí ele vai usar dessa figura, né? Verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o Novo Testamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, né, irmãos? O fundamento bom, a rocha que a casa tem que ser construída, que o edifício tem que ser construído, é Cristo. Esse é certo que não vai cair. E ninguém pode pôr outro fundamento. É esse, é Jesus, é o Novo Testamento, é o Evangelho. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou desta parte permanecer, este receberá galardão, prêmio, né? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, detrimento, né?
mas o tal será salvo, todavia, como que pelo? Então, se for construído realmente no fundamento que é Cristo, e for uma construção fraca, vai ter muito prejuízo. Vai ter prejuízo. Mas se tiver em Jesus, vai ser salvo, como que pelo fogo, né? Mas ele diz, se você constrói com pedras preciosas, com ouro, com prata, quando vem o fogo, até certa temperatura eles suportam, não é verdade? A palavra não diz que Deus não te deixará tentar além do que você pode suportar? Né, irmãos? Mas aí você vai construir a sua casa de qualquer jeito, de palha, né? O fogo, você já viram palha pegando fogo? Vira uma labareda do tamanho de um prédio e apaga em 1 segundo e vira cinza. Se bater um vento não sobra nada, né? Fica só chamuscado ali o chão. Não sobra nada, não tem nem nada, né? E como que é isso, né, irmãos? Vocês já viram alguém garimpando ouro com a bateia ali? Eu gostava de ver Antigamente, né, eu assistia as séries lá do pessoal garimpando ouro. É um trabalho danado. O ouro, ele tá no meio do solo, bem profundo, e é umas areinhas bem fininha. Bem fininha a areinha. E eles vão lá, e aí tem que ir lavando e tirando. Irmãos, é assim a vida espiritual. Você não vem aqui e assiste um culto no mês e sai daqui cheio de ouro. Você sai com uma graminha, com um farelinho de ouro. E aí vai juntando, né? E aí isso vai virar o quê? Uma pepita, não é? Você vai construindo o seu edifício e isso vai virar um edifício de ouro. Quando vier a temperatura alta, vai ter diamante no meio, vai ter pedras preciosas que suporta a temperatura. E quando Cristo voltar, você vai ter galardão, a palavra está dizendo. Você vai ter prêmio. Glória a Jesus. Então a palavra nos ensina hoje. Não é? Por quê? Porque senão você tem prejuízo. Vem a tentação, vem a aflição. É um sofrimento, é uma vida de tristeza, de dificuldade. Mas quando você está alicerçado, o evangelho transforma a sua vida. Quando você está firme, você suporta como ouro, como diamante, altas temperaturas. Não é? E parece que ele brilha mais, não é verdade? Você trata ali aquela pedra bruta, ela vira algo lapidado, bonito, né? Glória a Jesus, é assim que funciona, né? Como uma figura, né? As joias, glória a Jesus. Então, irmãos, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então o texto, né, irmãos, ele está nos ensinando a sermos simples, mas nos enchermos de Cristo. Então, irmãos, a palavra está dizendo que você deve se enriquecer das coisas do céu, se enriquecer da palavra do Evangelho, se colocar diante desse Evangelho que temos anunciado todos os dias, irmãos, é cada dia um pouquinho, né? E você está construindo um edifício, você é um edifício, né? E ele está dizendo aqui, olha, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, você é templo de Deus, o Espírito Santo habita em você. Então você tem que edificar esse templo e se encher da graça, do conhecimento, da fé, buscar de Deus, Ele é bom. A palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá, não é? Ele não lança em rosto. Então, ele está dizendo aqui, olha, se alguém se acha sábio, faça-se
louco, faça-se pequeno. Né, irmãos? Então, se você já é pequeno, glória a Jesus. Então reconheça, busca, Senhor, me ajuda. Preciso aprender, preciso ser edificado, fortalecido. Não é? E o Senhor Jesus te ajudará em todas as coisas. Glória a Jesus. 1 Pedro, irmãos. Capítulo 2. Glórias a Jesus. Verso 1, irmãos. Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, olha só o conselho do apóstolo Pedro. Desejai afetuosamente, desejai com afeto, com alegria, não é? Desejai afetuosamente, de bom grado, não é? Como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. O que é o leite racional não falsificado? O Evangelho. Então, reconheça e receba o Evangelho. Se coloque como um bebê que acabou de nascer. O que um bebezinho quer? Dá uma feijoada pro bebê, ele vai querer? Não vai. Dá um mucilon pro bebezinho, bem pequenininho, de peito, ele vai querer? Ele não quer. Ele quer mamar no peito. Ele quer um leite, aquele leite da mãe, aquele leite que tem vitamina, aquele leite verdadeiro, né? Se der um negócio que não sustenta, ele abre o berreiro e ainda fica ruim ainda, né? Dá dor no bichinho, né? Mas é uma figura, mas ela é real. Nós temos que buscar o Evangelho, querer o Evangelho. É o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, ao edifício crescendo, né? Pelo Evangelho. Se é que já provastes que o Senhor é, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ela não se alimenta do Evangelho porque ela tem dúvida. Ah, não sei não se é só isso aí mesmo. Sei, será que é isso mesmo? Será que precisa de tudo isso mesmo? Né? Se é que provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra, então a figura de novo da rocha, né? Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória a Jesus. Tá vendo? Então são sacrifícios. Nós somos tratados como pedras vivas também. Né, irmãos? Porque, na verdade, somos o corpo de Cristo. Não é? Somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é como Cristo. O corpo de Cristo está ligado a Cristo. É como Jesus, né, irmãos? Verso 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será... Você não será confundido se confiar nessa palavra. Você não desanimará e não será confundido. Como nós lemos lá no início, né, em Romanos capítulo 5. A esperança não traz confusão. Né, irmãos? Por quê? Porque tem lá no seu coração a certeza, e o Senhor Jesus Cristo naquele dia vai aparecer nos ares e você vai ser levado com ele, não é, irmãos? Tirado das trevas desse mundo. Glória a Jesus. Então você não será confundido. Verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores
reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na... Tá vendo, irmãos? Tropeçam na palavra, tropeçam no evangelho, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ora, se você é servo daquele que te domina, né? Se você não é servo de Jesus, não obedece a Jesus Cristo, então você é um desobediente. E a palavra está dizendo exatamente isso, né, irmãos? Para os desobedientes foi destinado o quê, né, irmãos? Infelizmente, né, irmãos? É o dia da ira, é o dia da aflição, o dia em que os bodes serão separados, né, irmãos? Então nós temos que buscar sermos obedientes, né? Se eu digo que Jesus é meu Senhor, então é porque Ele é Senhor da minha vida. Então eu preciso aprender o que o meu Senhor tem para me ensinar, né, irmãos? Verso 9, mas nós, né, glória a Jesus, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Jesus. E Pedro estava falando com judeus aqui, viu, irmão? Essa carta aqui não foi para gentil, não. Está dizendo aqui que eles não eram um povo de Deus, mas agora são povo, né? Glória a Jesus. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então isso quer dizer o quê, irmãos? Que eles não eram escolhidos coisa nenhuma. Né, irmãos? Quem que é escolhido hoje? É aquele que recebe a palavra do Pai, como uma boa terra, dá fruto, o Pai vai lá e escolhe, né, irmãos? Amém, irmãos? Então, que nós possamos ser contados com aqueles que creram em Jesus e permaneceram. O inimigo, irmãos, ele quer e ele vai batalhar, ele vai usar pessoas, ele vai usar filho, pai, mãe, irmão, patrão, marido, mulher, seja quem for, para atazanar a sua vida, para te fazer desanimar, perecer. Vai usar as paixões, os desejos, as vontades, aquilo que o seu corpo, a sua carne sempre gostou. Ele vai fazer de tudo. Ele é um derrotado, é um invejoso, é um mentiroso, né? E quer fazer você voltar atrás, quer fazer a palavra da verdade não ser eficaz na sua vida, né? Então entenda isso, irmãos. Porque você está construindo um edifício, irmãos. Né? E esse edifício vai ser provado e está sendo provado a cada dia. Que possamos estar firmes, porque o dia mal virá. E quando esse dia vier, você tem que estar firme, né, irmãos? Amém? Olha que bênção, irmão Luiz. Terminei mais cedo hoje. Isso é um milagre, né, irmão? Vamos dar glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer, né, irmão Luiz? Vem aqui orar, irmão, em nome de Jesus.